Querido Pai que estás nos céus, Senhor, te agradecemos porque temos essa maravilhosa oportunidade de estarmos na Tua casa. Eu te suplico, Senhor, agora, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós. Sobre mim, para que eu possa falar as Tuas palavras e não as minhas. Obrigado porque o Senhor me abençoou e me ajudou essa semana ao preparar este sermão. Mas que sejam as Tuas palavras, novamente eu falo. Peço também que o Senhor prepare o coração, o ouvido de cada pessoa que ouvirá, que o Teu Espírito possa tocar o coração de forma muito especial para que essa mensagem seja guardada e praticada, Pai. Eu conheço aquilo que vou falar, eu sei o que mudou na minha vida, eu te peço que faça a mesma coisa na vida destes queridos aqui. Abençoe aqueles que estão assistindo pela internet, que o Teu Espírito Santo toque o coração deles também. Abençoe-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como vocês ouviram na minha oração, hoje eu vou estar, de alguma forma, dando um testemunho para vocês. É algo que aconteceu na minha vida nos últimos 20 a 30 dias. E eu espero que, assim como Deus tem causado alguma coisa em mim, Ele possa causar a mesma coisa em vocês. Só que eu vou apresentar essa mensagem um pouquinho diferente do que me foi apresentada. Eu vou usar um material que eu encontrei na internet muito especial e eu acho que vai fazer a diferença na vida de vocês. Bem, vamos lá. Quando falamos de uma organização, podemos ver vários modelos. Organização todos nós conhecemos, empresas, grupos empresariais, etc. Então, por exemplo, um tipo de organização, um grupo de países interligados com um propósito específico. Um bom exemplo disso aqui nós podemos ver a União Europeia. É um grupo de países com um propósito. Um grupo de países dentro de uma região específica. Podemos olhar aqui, Estados Unidos, Canadá e México. Que região específica eu estou falando aqui? América do Norte, verdade. Podemos falar também em um grupo de estados interligados. Podemos dar o exemplo aqui do Brasil, Estados Unidos. Então, esses estados interligados representam uma nação. Agora, existe também um outro tipo de grupo que eu já mencionei, um conglomerado de empresas ou uma entidade que tenha várias subentidades, vamos dizer. E um bom exemplo disso aqui, nós temos uma empresa conhecida de todos, a Nestlé, conhecemos a Johnson & Johnson. Se vocês já viram alguma imagem que tem na internet que mostra alguns destes conglomerados e as empresas associadas a eles, é uma coisa incrível, como são poucos que têm tanto. Mas existe um outro tipo de conglomerado que eu quero mencionar para vocês. Mas antes de chegar lá, pense assim, para que esses grupos ou entidades funcionem em harmonia, porque se a gente parar para pensar, é muita coisa, são muitas empresas, um país tem muitos detalhes que precisam trabalhar em harmonia para que o país siga para frente, para que o país progrida. Desculpa se eu estou sendo um pouquinho técnico, mas vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, para que funcione tudo em harmonia e produzindo o esperado, é preciso que trabalhem com os detalhes de acordo com metas ou alvos que querem atingir. Metas precisam ser traçadas, colocadas em práticas e colocadas para que resultem no que foi planejado inicialmente. Quando esses grupos se reúnem e planejam o que vai acontecer, eles traçam os caminhos que precisam ser percorridos para que o alvo seja atingido. Uma das atividades que estas entidades têm para o acompanhamento de seus resultados é, em muitos casos, uma reunião onde o seu líder maior se apresenta perante os líderes dessas subdivisões da empresa e ele começa a falar sobre como foi, o que aconteceu, aonde estamos, etc. Vou dar 3 exemplos para vocês. Eu acredito que vocês conheçam todos eles. Vamos ver o primeiro. Eu queria que o Media Center colocasse o primeiro. A voz do Brasil. Estamos sem som. Produção Rádio Brás. Ok. A voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Quantos aqui lembram disso?
Quantos nunca ouviram isso na vida? É só quem nasceu aqui ou veio para cá muito pequenininho. Bom, isso daí é o seguinte, ele funciona um pouquinho diferente disso que eu estou falando, porque ele é apresentado, ou seja, a Voz do Brasil, essa programação que nós temos no Brasil, hoje a vinheta é um pouquinho diferente, mas eu queria apresentar o que todos nós estamos acostumados, né? A de hoje eu não me lembro de ter ouvido, porque ela mudou depois que eu vim para cá. Mas é o seguinte, ele é apresentado de forma diária. Essa reunião é feita diariamente. Essa é uma forma para o governo brasileiro, que o governo brasileiro decidiu há várias décadas atrás para apresentar as suas informações para a população. Para ser mais preciso, isso aqui foi criado aproximadamente 80 anos atrás, durante o governo do presidente Getúlio Vargas. Eu não estava lá, só para vocês saberem. Bem, o próximo, por favor. Vamos ver se vocês conhecem esse aqui. Madam Speaker, Vice President Biden, members of Congress, distinguished guests, and fellow Americans. Este aqui é o famoso State of the Union, apresentado uma vez por ano aqui nos Estados Unidos. E é um programa muito esperado pela maioria da população. Foi criado pelo presidente, o primeiro presidente norte-americano, eu não sabia disso. George Washington, em 8 de janeiro de 1790, proclamou o primeiro State of the Union. Dá para perceber que foi e é muito importante para essa população, para esse país, essa entidade aqui dos Estados Unidos. Vou apresentar só mais um para vocês. Vamos ver se vocês conhecem, por favor. From Los Angeles, California, the voice of prophecy comes to you, a voice crying in the wilderness of these latter days, prepare ye the way of the Lord. My brothers and sisters in Christ, as president of the General Conference of Seventh-day Adventists, it gives me great confidence to know that this church is in God's hands. He is its founder, its leader, its captain, its general, and its true head. He has continually guided this movement in the past, is daily sustaining it in the present, and will powerfully lead it into the future. Our Creator, Redeemer, and our coming King is the church's only hope for today, tomorrow, and forever. He has providentially raised this church up for a unique mission, and it will not fail in rising to the destiny that Christ created it for. Eu não sabia que nós tínhamos esse tipo de programação, mas esse é o famoso State of the Church, o estado da igreja, que o pastor Ted Wilson apresenta diretamente da Conferência Geral. Esse aqui foi apresentado no final do ano passado. Eu não sabia que esse discurso era conhecido como State of the Church, estado da igreja. É algo como um relatório a nível macro, que mostra não apenas projetos e problemas, como eu mencionei antes, mas por esta ser uma entidade de base espiritual, também busca aproximar seus membros do nosso líder maior, Jesus Cristo. Eu já havia traduzido a metade disso daí, é claro que eu cortei algumas coisas, quando duas pessoas muito importantes para mim me disseram: Itanel, o sermão vai durar 2 horas, e eu acho que vai ser complicado o pessoal ficar lá por 2 horas, então eu resolvi tirar e só coloquei aquela parte. Mas eu vou mencionar para vocês, o propósito meu aqui não é apresentar relatório de nenhum país, mas mostrar para vocês um pouquinho sobre a nossa igreja, o que acontece, o que tem de bom, o que precisa ser ajustado, e qual é o nosso foco, a nossa meta. Então, qual deve ser o propósito desse tipo de atividade agora? Primeiro, avaliação do que está indo bem. Eu vou falar um pouco mais devagar, porque senão o Flávio não vai dar conta. Eu orei por ele hoje, para a tradução. Revisão do que poderia ser melhor daquilo que nós estamos fazendo. Uma análise do que está decaindo. Mudança de caminho no que não está funcionando. E propostas de novos programas.
E, finalmente, a implantação de novas medidas, não só para corrigir, mas para aprimorar e implementar o que foi planejado, o que é novo. Bom, a aplicação no contexto da igreja disso daqui, desse tipo de discurso. Como vimos, nossa igreja, como organização, trabalha dentro desse contexto. O pastor Ted Wilson apresentou ali o iniciozinho do State of the Church. E depois, se alguém quiser, eu posso dar o link para vocês assistirem ali. É muito interessante e me fez bastante bem, por isso que eu queria apresentar para vocês. Mas em pouco tempo eu vou tentar apresentar para vocês alguns daqueles passos e fazermos uma análise de onde nós estamos, para onde estamos indo e o que devemos fazer para chegarmos lá. Em cada item eu vou tentar apresentar para vocês um pouco do que ele apresentou em relação à igreja como organização e também como igreja local. Em primeiro lugar, precisamos saber que a nossa igreja está nas mãos de Deus. Não importa o que venham nos dizer ou nos contar. Ele, Deus, é seu fundador, seu capitão, seu general e a sua cabeça. Assim como ele guiou este movimento no passado, ele o está sustendo diariamente no presente e irá poderosamente liderarmos na direção ao futuro. Nosso Criador, nosso Redentor e Rei, é a única esperança da igreja para hoje, amanhã e para todo sempre. Ele levantou esta igreja com uma missão única e pelo seu poder ela não falhará em atingir o destino para o qual Cristo a criou. Existe um propósito, queridos, um propósito muito importante. O movimento adventista é um movimento profético com um urgente chamado profético e uma missão final dos tempos para o mundo inteiro. Essa igreja é de Deus, não vamos nos esquecer nunca disso. Não importa o que aconteça, esta igreja, este movimento pertence a Deus e Ele cuida desse movimento com muito carinho. Isso não quer dizer que a igreja não tenha seus desafios, é claro que ela tem. Mas em meio a esses desafios, o Espírito Santo está trabalhando poderosamente e o mais alto triunfo da igreja é certo. Qual o triunfo da igreja? É a volta de Jesus e nós levarmos a mensagem para os outros. Em Mateus 16, 18, Jesus disse o seguinte: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é a promessa que ele faz, que ele vai cuidar dessa igreja até o final. Não importa o que digam, ele vai cuidar dessa igreja. A igreja não é algo criado por homens, uma organização burocrática, como alguns querem acreditar. De acordo com as próprias palavras do Salvador, ele construiu essa igreja. Vamos fazer uma avaliação rápida do que está indo bem. Olhando para a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos a seguinte estatística. Nossa igreja foi organizada no ano de 1863. Hoje, a igreja tem aproximadamente 151 anos de idade. Nós tínhamos, naquela época, um adventista do sétimo dia para cada 350 mil pessoas no mundo todo. Um adventista precisava pregar para 350 mil pessoas, desde que todos fossem eficientes. Hoje, nós somos um adventista do sétimo dia para cada aproximadamente, alguém quer arriscar? Difícil, né? Para cada 400 pessoas. Naquela época era para cada 350 mil pessoas. Diminuiu em 1000 vezes a quantidade de pessoas para quem você precisa pregar. Essa é uma forma bem matemática para nós olharmos, né? Em 107 anos, nós atingimos o nosso primeiro 1 milhão de membros. Hoje, nós batizamos, a igreja pelo mundo todo batiza em torno de 1 milhão de membros por ano. Temos aproximadamente 25 milhões de pessoas frequentando nossas 70 mil igrejas em 200 países. Isso é uma estatística muito bonita, mas ainda falta. O que a igreja opera pelo mundo? Quais são as entidades que nós temos pelo mundo? Na área educacional, nós somos o segundo sistema educacional, perdendo apenas em quantidade para a Igreja Católica. Temos 7.598 escolas, entre faculdades, universidades, nível secundário e primário. Temos 80 mil professores
e 4.545.000 alunos estudando nas nossas escolas. Dentro do contexto de saúde, nós somos o maior sistema hospitalar e de instituições ligadas à saúde. Atendemos mais de 4 milhões de pacientes por ano em todo o mundo. Quanto ao auxílio humanitário, quantos aqui nunca ouviram falar na ADRA? Eu sei que todos já ouviram. E existem outros departamentos também. Trabalhamos em mais de 125 países e temos mais de 4.000 pessoas trabalhando para ajudar os locais onde existem situações de crise. Esse é o propósito, um principal propósito da ADRA. Bem, tudo isso aqui parece muito bonito, mas sempre tem espaço para melhora. O que poderia melhorar? Eu queria mostrar aqui rapidinho um website. Por favor, coloquem ali para mim. Eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção nesse site enquanto ele está funcionando, porque ele é um website ativo. Vocês vão ver que tem uns números que estão correndo ali. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Vocês me dão licença, por favor. Enquanto o website não chega, ele deve estar vindo, está ali. Ficou um pouco pequeno, não, dá para a gente ver. Ali em cima vocês estão vendo, olha lá, a população atual do mundo. Aquele número ali representa quantas bilhões de pessoas nós temos no mundo. Aquele número que fica girando é o crescimento, ou seja, pessoas nascendo, e de vez em quando vocês veem que ele não está num ritmo certinho, ele dá uma paradinha, significa que alguém faleceu. Então aqui embaixo, se vocês olharem, agora ficou pequeno mesmo, mas do lado esquerdo, não vai dar não. Mas tem ali falando quantos nasceram, tem ali 189 mil. Ah, beleza. E são os nascimentos hoje. Até agora, no dia de hoje, nasceram 189.604, 5, 6. Quantas pessoas morreram no dia de hoje? 78.241, 42, 43. Então, está vendo que não segue o mesmo ritmo? É por isso que o número lá em cima não cresce igual. Mas a população cresceu só no dia de hoje 111.413 pessoas. Para o lado de cá, nós temos a somatória neste ano. Nasceram nesse ano 89.303.000 e aqueles números ali. Morreram esse ano 36.847. Então, deu um saldo positivo de 52.455.000 pessoas. Depois eu dou o link para vocês, se vocês gostarem de ficar vendo. Tem umas estatísticas muito bonitas ali para baixo também, mas nós não vamos entrar ali. Bem, olhando esses números, e quem gosta de matemática, dá para fazer um cálculo, assim, bem por cima, o que a igreja precisa fazer para ela atingir o mundo todo. Porque é o que nós temos lá na Bíblia. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Esse é o alvo nosso, é para isso que nós estamos aqui, para encontrarmos com Jesus logo, logo. Fazendo um cálculo ali só por cima, a informação que a gente tem antes é que nós batizamos em torno de 1 milhão de pessoas por ano. Isso quer dizer que até agora, hoje, mais ou menos, nós já batizamos aí em torno de 660 e poucas mil pessoas nesse ano. Tá? Olhando o crescimento que nós vimos ali, se nós conseguíssemos ser perfeitos e aumentássemos em 60 vezes a quantidade de batismos por ano, talvez em 10 anos nós conseguiríamos chegar bem pertinho do nosso alvo. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Não somos nós que vamos acabar isso aqui. Então, para isso nós precisamos de mais missionários. O que é um missionário? Quando nós falamos em missionário, a primeira coisa que nós pensamos é o quê? África, janela 1040, que é um termo que nós temos ouvido muito hoje em dia. Bem, nós precisamos rever isso daí pelo seguinte: aonde você pode encontrar um campo missionário que você não precise viajar muito longe? Eu posso dizer que no meu condomínio é um campo missionário muito grande. Eu posso dizer que em qualquer lugar onde você está dentro de um campo missionário. Isso quer dizer que você pode ser um missionário aonde você estiver. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos preparar missionários para cumprir com essa missão, a missão de pregar o Evangelho. Esta é a tarefa da Igreja Adventista pelo mundo. É a tarefa da Southern Union, na região onde está a nossa Florida Conference e é onde está a Brazilian Temple. Ou seja, essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é nossa aqui. Então, uma análise agora do que está acontecendo, por que a gente não consegue crescer tanto? Pior ainda, o que está decaindo dentro do contexto da nossa organização?
Isso aqui tudo, queridos, eu estou trazendo basicamente daquela palestra que o pastor Ted Wilson fez, tá? Nossa igreja está perdendo sua identidade. O que quer dizer isso? Entre alguns dos nossos pastores e membros, isso tem acontecido. Nós temos uma crescente onda de mundanismo em várias das nossas igrejas. Nós temos um perigo muito grande de um assunto especial que eu vou falar hoje, que é a desunião. Complacência e apatia espiritual, o que leva a uma falta de envolvimento em missão ou atividade da igreja. Tanta gente não quer participar em nada, quer só sentar e ficar ouvindo. Se você faz parte desse grupo, eu não estou aqui para te criticar, mas eu estou te dando um alerta. Você precisa sair dessa zona de conforto. Existe uma crescente tendência para minimizar nossas diferenças com outras denominações. Em algumas igrejas adventistas, a mensagem do púlpito são tão pouco diferentes do que as igrejas protestantes típicas. Muito disso vem da neutralização da Bíblia como a palavra de Deus. É tão importante que baseemos nossas doutrinas na palavra de Deus, usando um método bíblico histórico de estudo da Bíblia e buscando o entendimento profético da perspectiva historicista. A falta de identidade tem levado alguns a duvidar da semana da criação, como 7 dias literais, negar um dilúvio com efeito mundial e diminuir o sábado de apenas um descanso do estresse da semana, em vez de um dia especial de conexão com o próprio Criador e Redentor. Alguns que querem reinterpretar as profecias de Daniel e Apocalipse, dizendo que elas foram interpretadas como uma relíquia, coisa do passado, da década do século XIX. A senhora White fez a seguinte declaração que deve ficar em nossas mentes. Prestem atenção. Todo o evangelho está envolvido na mensagem do terceiro anjo. E em todo o nosso trabalho, a verdade deve ser apresentada como ela é em Jesus. Que nada diminua a força da verdade para esse tempo. O que quer dizer isso? Precisamos estudar mais. Precisamos sair da mensagem do café com leite. Ou pão com manteiga, sei lá. Aquela mensagem simples, alegrezinha. Não, nós precisamos estudar. Porque se nós não formos convertidos e batizados pelo Espírito Santo, não tem saída. Temos uma mensagem de vida ou morte para apresentarmos a este mundo. Essa é a nossa missão. Assim como Noé no passado foi usado para preparar o mundo para a sua destruição, anunciando essa mensagem. Assim como João Batista foi usado para preparar o mundo para anunciar a vinda do Messias, não podemos nos esquecer que somos o que somos e quem somos e por que estamos aqui. Devemos ser absolutamente confiantes de que, guiados por Jesus Cristo e fiéis à nossa herança profética, este movimento do advento triunfará no final. Cumpriremos o nosso propósito neste mundo. Sejamos fiéis ao chamado que Jesus tem dado a você como membro da Igreja Adventista. Abrace essa mensagem por completo. Estude essa mensagem para você compreender. E saia para compartilhá-la com o mundo. Aqui vem a segunda preocupação da igreja. A primeira foi a mais longa, essa aqui vai ser um pouco mais curtinha. A crescente onda de mundanismo em muitas das nossas igrejas. Por que a gente deve falar nisso? Veja só o que Jesus disse com relação a isso. João 17,15. Eu não vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, porque eu preciso ir um pouquinho mais rápido aqui para terminar a tempo. Olha o que ele diz em João 17,15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. O que significa isso? Pensa. 1 João 1,15 a 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Verso 17, ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja está sempre enfrentando o perigo de perder sua perspectiva e compreender sua lealdade, comprometer a sua lealdade para com Deus, com uma tendência em crescimento de permitir que o mundo manipule seu modo de pensar.
Quanto mais perto nos aproximamos do fim dos tempos, mais o diabo duplicará, triplicará, quadriplicará seus esforços para se apossar da nossa igreja e da nossa instituição. E dos nossos membros, isso é o mais importante. Parâmetros ou padrões que uma vez foram tão apreciados pela igreja nas áreas de dieta saudável, vestimenta, recreação e divertimentos e a guarda do sábado estão rapidamente se tornando em coisa do passado. Que nossos membros se adornam como o mundo, quando nossos membros se adornam como o mundo, vestem-se como o mundo, amam os entretenimentos do mundo, ouvem a música do mundo e são cativados pelas produções de Hollywood, espiritualmente genuína é substituída pela presença do inimigo da alma. Desculpa, espiritualidade genuína é substituída pela presença do inimigo. Quando a mensagem de saúde dos adventistas, que tantos apreciam pelo mundo, e nós temos tido muito testemunho nesse sentido, quando ela é considerada como sem efeito por muitos de nós, ou ainda considerada como legalismo ou fanatismo, que tem muitos que dizem isso, em vez de um presente glorioso de um Criador amoroso, alguma coisa está errada. Na realidade, nós não iremos para o céu pelo que nós comemos, ou talvez como nós nos mostramos religiosos. Nós temos salvação através do poder e do sangue de Jesus Cristo. Mas, escutem bem, uma vez que Cristo entra em nossas vidas e trabalha de forma poderosa, dando-nos justificação, o mesmo poder traz santificação que nos ajuda a então termos a mente de Cristo. Em Filipenses 2,5 diz assim: tenha entre vocês o mesmo pensamento que Cristo Jesus teve. Vejam, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O que significa ser um embaixador? O embaixador, quando ele está num país, ele representa o seu país, ele demonstra para o país onde ele mora como é a sua cultura. Eles provavelmente se vestem, é claro que existem momentos que não pode fazer isso, mas eles procuram ali na embaixada se vestirem como eles fazem no país deles, se alimentam como fazem no país deles, eles procuram viver dentro das normas e regras. Lembra o seguinte, dentro de uma embaixada impera a lei do país deles originalmente. Claro que eles precisam obedecer a regra do país onde eles estão, mas ali dentro, se eles no país deles têm algum tipo de regra que nesse aqui não tem, naquele país elas são obedecidas. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos aqui para testemunhar. Lá dentro, que a luz, olha o que diz aqui, Jesus Cristo disse o seguinte em Mateus 5,16, que a luz de vocês brilhe diante das pessoas de tal forma que ao verem as boas obras de vocês, eles deem glória ao Pai que está nos céus. Quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, quando Moisés apresentou todas aquelas normas ali para o povo de Israel naquele período, além de ser uma forma de termos uma vida melhor, saudável, de relacionamento, aquilo ali também serve como um testemunho. Você já parou para pensar, quando você trabalha numa empresa, e as pessoas veem que você não fala palavrão? Uma vez eu perdi um trabalho porque na entrevista me perguntaram como eu reagiria ao conversar com o cliente. Era para eu trabalhar no Banco Safra, na mesa de investimentos. Naquela época existia overnight, aquelas coisas lá. Era para eu trabalhar ali. Então a pessoa me perguntou, escuta, como você reage quando um cliente fica bravo com você? Aí eu peguei, apresentei na minha simplicidade, eu apresentei para eles a regra áurea. Falei, eu procuro tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu perdi o trabalho. Por quê? Porque tem que ser firme, tem que ser duro, tem que ser, sabe? O nosso testemunho precisa ser diferente. As pessoas precisam entender que nós estamos aqui para representar alguém muito maior. E as coisas que são importantes para ele precisam ser importantes para nós. Assim as pessoas vão ver que existe alguma coisa diferente. Pode ser que nós passemos pelo ridículo muitas vezes, mas aquilo, quanto mais ridículo for a situação, mais a pessoa que fez você passar por aquilo fica com a semente do coração, porque ele vai pensar, puxa, mas eu maltratei o Itanel, ele não reagiu, eu xinguei, só faltei bater nele, ele não reagiu, ele ficou ali engolindo seco. Depois ele teve um derrame, eu sei disso, mas ele aguentou até o final. Um dia o Espírito Santo vai tocar no coração dessa pessoa. Você lembra aquela situação lá atrás? Você lembra o que aconteceu lá atrás? É para isso que nós estamos aqui. É para isso que Deus estabeleceu essas normas. Não é simplesmente para o nosso bem, mas também como ferramentas para o testemunho para outros. Vamos à terceira preocupação da igreja. O perigo da desunião. E esse aqui é o que me tocou mais.
Em João 17, Jesus ora pela união da igreja. Uma das estratégias intencionais de Satanás é atacar essa união. Ele sabe que se a igreja não estiver em união, ela não será eficiente em cumprir a meta ou a sua missão. Ellen White nos dá o seguinte conselho, inspirado divinamente. Está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 159. A união é a força da igreja. Satanás o sabe e emprega toda a sua força para introduzir essa dissensão. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da igreja de Deus. Deve ser dada maior atenção com relação à união, a nosso relacionamento interno aqui entre irmãos. Essa declaração nos revela claramente o plano do inimigo. Essa declaração afasta a cortina para o lado e revela suas estratégias. Este inimigo usa de todos os seus esforços, todas as suas armas, para trazer dissensão e desunião entre os membros da igreja, para neutralizar os esforços destes membros na busca de ganhar almas para Cristo. Nossa igreja, como organização, tem uma série de políticas de trabalho que foram preparadas para organizar e manter a casa em ordem. Tudo quanto é organização precisa ter ordem. O motor de um carro tem todas as suas coisas colocadas de tal forma que precisa funcionar. Eu lembro, às vezes eu preciso consertar meu carro e eu tento fazer sozinho, acabo tirando uma peça fora de ordem e acabo quebrando alguma coisa. Tem que ir lá para o Sérgio, né, Sérgio? Para o Sérgio arrumar, porque ele sabe a sequência certinha. A mesma coisa, nós temos normas e regras, não para ficar nos tolindo, nos cortando na coisa que nós temos vontade de fazer. Não, mas é que para isso tudo aqui funcione em harmonia. Em harmonia. Esse é o nosso propósito. Nós não podemos olhar para Cristo e pensar em vivermos sozinhos. Nós estamos dentro de um grupo planejado e organizado. Me permitam vou dar um exemplo para vocês do que Satanás quer fazer com a igreja. Eu vou agora fazer uma pausa rapidinha só para falar uma coisa para vocês. Isso que eu vou fazer agora, eu vi num programa na Novo Tempo essa semana que o Evaldo me disse para eu assistir. E por coincidência, é o pastor que vai estar conosco na Campal. Se ele der esse mesmo exemplo, vocês não falem para ele que eu fiz, porque senão vai ficar ruim para mim, tá bom? Então eu vou dar um exemplo para vocês do que Satanás quer fazer com a sua igreja. Me permitam usar esse copo aqui, ó. Esse copo bonito que eu estou usando para beber água. Vou beber mais um pouquinho. Serviço? Esse copo aqui, para quem está olhando de longe, ele parece ser perfeito, né? E dentro do contexto da vida, da necessidade dele, não é vida, ele não tem vida, mas da existência dele, ele funciona direitinho. Eu vou dar uns exemplos para o uso do copo. Primeiro dele, beber água. A água está boa, obrigado, Nilce. Segundo exemplo, uma outra função. Ele é bonito, tá vendo? Ele tem uns detalhes aqui bem legais. Para qualquer mulher, ela pega aqui uns 4 copos desse daqui, ela usa como enfeite lá na estante em casa, não usa? Quantos aqui tem copos como enfeite em casa? Aí, tá vendo? Alguns têm aqui. Um só depende, pode ser que use como vaso, se ele for grande o suficiente. Bom, outra função para copo. Quantos aqui já assistiram? No YouTube tem bastante gente tocando música com copo. Copo de cristal, né? O cara põe o dedo, passa, tem um monte de copo ali bonito e tal. Ok, mas tem o seguinte. Para que ele funcione do jeito que ele precisa funcionar para ser perfeito, ele não pode ter nenhum trincado para eu beber água nele. Porque se ele tiver um trincado, pode ser que me corte, pode ser que vaze um pouquinho de água, dependendo até onde está esse trincado. E pode ser que ele até quebre quando estiver bebendo, né? Agora, para ser um enfeite, primeiro de tudo, ele não pode ter arranhão. Eu não sei se copo de cristal arranha. Arranha, mulheres? Não, né? Mas, enfim, se ele estiver sujo, já não serve também. Então, ele precisa estar limpinho. Se ele estiver sujo, ou tiver um trincado, ou um chipzinho, um quebradozinho aqui na borda, nenhuma mulher vai querer usar isso aí para enfeite em lugar nenhum. E nenhum homem também, porque a gente também tem bom gosto. Não muito com a casa, mas a gente tem bom gosto também, né? Hoje em dia o pessoal usa calça rasgada. Eu queria ver se a gente desse para o nosso filho um carro batido, se ele ia gostar. Mas, enfim, isso aí é outra coisa, é outro assunto. Bom, para tocar música, se esse copo tiver com um trincado aqui, pode ser que o dedo da pessoa vai ser cortado.
Eu não sei se o trincado pode atrapalhar na vibração para ele tocar aquela música. E se o trincado estiver abaixo do nível da água e estiver vazando um pouquinho de água, quando o músico estiver tocando, o que vai acontecer? Vai desafinar. Aí não vai funcionar direitinho. Então fica complicado o copo ser defeituoso. Mas para o propósito que eu quero usá-lo aqui, eu quero compará-lo à nossa igreja. Cada um de nós, membros, somos uma molécula nesse copo. O que é a molécula? É a menor partícula, depois do átomo, obviamente, que forma a molécula do cristal, vamos dizer. Essas moléculas estão interligadas para formar, para dar a solidez que ele precisa ter, para dar o formato que ele precisa ter. Essas moléculas estão super bem conectadas. Cada membro da igreja é como se fosse uma molécula nesse copo. E nós estamos interligados pelo quê? Pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo que está conosco. Bem, a igreja ideal, ela estaria dessa forma, bonita, inteira, no formato certinho. Tem que beber tudo. Tem que estar no formato certo, não pode ter nenhum trincado, não pode, porque ela tem que estar perfeita. Mas Satanás quer fazer uma coisa com a nossa igreja, vejam só. Isso é bom que alguém acordou aí. Será que a câmera consegue pegar bem aqui? Tenta lá, Gu, por favor. Dá para ver? Olha aqui, ó. Isso aqui foi a única parte que ficou inteira disso daqui. E agora eu tenho que tirar o caco de vidro da minha mão. O que Satanás quer fazer? Dentro daqui dessa destruição que ocorreu aqui, foi rompida todas as ligações entre muitas das moléculas, é claro que não foram todas, vocês sabem, dentro do contexto espiritual existe do contexto físico existe a dificuldade. Quanto menor for a partícula, mais difícil de separar uma coisa da outra. Mas eu quebrei ali a maior parte. Sobraram aqui alguns grupos, pequenos grupos da igreja. Aqui tem, de repente, o departamento... Não, vou ser bonzinho, Daisy. O departamento de escola sabatina. Ficou aqui maiorzinho. Tá? Temos aqui, olha, vou ser bonzinho também. Media Center, ó. Media Center, o som. Olha o som ali. Enfim, eu não vou falar mais nada, senão alguém vai ficar ofendido. Desculpa se eu não mencionei seu departamento. Mas, na realidade, isso aqui é o seguinte. Isso aqui mostra o plano que Satanás tem para nós. Satanás quer destruir essa igreja. Porque quando a igreja está desse jeito, para que serve isso aqui? Isso aqui é um copo, não é? Como não? Claro que é. Ele só está em outro formato. Vocês falaram, era um copo? A igreja, quando está destruída desse jeito, ela deixa de ser igreja? Dentro do contexto literal, ela continua sendo igreja. Só que ela não tem mais a funcionalidade que ela tinha antes. Ela não serve para mais nada, porque está tudo quebrado. Um departamento talvez consiga fazer alguma coisa, um outro departamento consiga alguma coisinha ali, mas os propósitos não chegam no final, porque não dá. Para beber água, aqui não dá. Eu posso tentar colocar um pouquinho de água aqui, equilibrar, mas corre o risco de eu cortar minha boca aqui. Ela não serve para enfeitar. Quem que vai querer colocar um negócio desse quebrado? Ninguém vai querer. Ela não serve também para tocar música. Ali não vai sair som nenhum, porque não vai vibrar, não vai acontecer nada. Então, essa ligação toda, Satanás quer destruir. Ele quer acabar com o corpo da igreja. Ele quer remover a ligação. Existe um nome aqui que eu tinha que ter mencionado antes, mas a ligação entre átomos e moléculas, etc., é chamada em química como ligação covalente. E eu estou chamando aqui como a ligação, o amor de Deus. Isso aqui significa que o amor de Deus se afastou da nossa igreja? Não. Significa que nós, como moléculas, não aceitamos mais a ligação que Ele quer colocar entre nós. Isso daqui é o plano de Satanás, é disso que a nossa igreja está tentando fugir.
Eu vou tentar passar um pouquinho mais para frente, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele venceu o inimigo. Quem é ele? Quando deixarmos de ser complacentes com as ameaças dos ataques e os ataques do inimigo na nossa igreja, quando estaremos mais do que nunca ligados a Jesus, a tal ponto de não cairmos nas armadilhas de Satanás. Quando vai acontecer isso? O melhor exemplo que podemos ter para estarmos imunes aos ataques do inimigo é uma vida de oração. É a vida de oração que Jesus teve quando ele andou aqui por essa terra. Ele venceu o inimigo diariamente, durante 33 anos. E não pela sua própria força. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Jesus tinha condições de viver uma vida pura nesse planeta? É uma pergunta meio complicada aqui, né? Primeiro, nós sabemos que ele não tinha a nossa natureza. Ele veio aqui com a natureza de Adão. Mas, pela sua vida, pelo seu testemunho, a impressão que dá é que não. Por quê? Porque ele buscava o Pai diariamente, constantemente, passava às vezes noites orando e chorando. Será que ele orava e chorava só por causa dele ou era por causa de nós também? Ele precisava de forças do Pai para enfrentar esse mundo que não fazia sentido na cabeça dele. Porque Deus é perfeito. Ele criou tudo perfeito. O que Satanás fez, ele foi destruir aquele plano que Deus tinha para essa terra. Então ele venceu o inimigo durante esses 33 anos através da comunhão com o Pai. O mesmo se aplica a nós hoje. Sem a companhia do Pai, nós não podemos vencer. Bom, a comunhão pessoal é a única arma que podemos usar para a vitória coletiva da nossa igreja. Cada membro da igreja agora, cada molécula do corpo de Cristo deve estar envolta pela capa da proteção do Espírito Santo para que a vitória seja certa. Bem, aqui termina o relatório, o resumo do que o pastor Ted Wilson apresentou. Essa questão aqui não foi dele, não. Eu só achei que seria interessante uma forma de representar aquilo tudo. Agora, então, vai começar o meu sermão, tá bom? Eu queria pedir, então, que fosse distribuído o papelzinho que eu dei. Esse papelzinho que eu dei para vocês vai servir depois para o futuro, se vocês acharem interessante e importante o programa que eu estou apresentando aqui. Eu tenho papéis em inglês e em português, para ajudar aqueles que falam inglês. Enquanto elas distribuem, vocês não precisam olhar isso aí agora, eu vou estar mencionando tudo, depois vocês podem usar. Eu sou membro da igreja já faz bastante tempo. Precisamente fui batizado em 1971 e estou há isso faz 42 anos e meio desde que eu me batizei. Mas eu me considero adventista desde que eu nasci. Eu tenho 53 anos e meio hoje. Meus pais eram da igreja, eu nasci na igreja, então eu me considero assim. Mas é só depois que eu passei a ter noção do certo e do errado que eu comecei a compreender as coisas. Isso é normal, é natural para todos nós. Eu cresci ouvindo sermões que apresentavam basicamente isso que eu apresentei para vocês aqui. Tudo dentro do contexto da época em que é apresentado. Existe contexto de tudo. Nós sabemos que a cultura muda, os costumes mudam, muita coisa vai mudando e os sermões vão se ajustando e se adaptando para ter o resultado que precisam ter. Mas sempre senti falta, quando eu ouvia sermões como esse, eu sentia falta de uma mensagem prática. Eu entendia que nós precisávamos ter uma vida mais próxima de Deus, mas como que eu vou fazer isso daqui, Senhor? Como é que eu vou ter? Porque eu já tentei tanto, eu já tentei de tudo. Daqui a pouquinho eu caio no pecado, eu já me sinto mal. Senhor, o que é isso? Eu não consigo enxergar um jeito prático. E tinha alguns professores e pastores, eu morava dentro do IAE, lá em São Paulo, então tinha pastor e professor para tudo quanto é lado, a gente tinha amizade com todo mundo, que eu cresci lá dentro. Então eu tinha liberdade de conversar com todos. E eu te perguntava, escuta, professor ou pastor, como que eu faço isso? Como é esse negócio de ter comunhão com Deus? Ah, Itanel, você já sabe, você cresceu na igreja, você sabe como é. Ok, como? Ah, você estuda a Bíblia, você ora, você tem comunhão com Deus. Eu falei, eu sei, mas é isso que eu estou tentando o tempo todo. Me dá uma fórmula, Não existe essa fórmula. Olha, na minha cabeça, isso não existia, pelo menos no que eu vi até há pouco tempo. O que eu vou apresentar para vocês, o título, inclusive, do meu sermão, eu mandei para a Alessandra, mas eu mandei tarde demais. Então, por isso que não está no boletim. O título desse sermão é Um Novo Jeito de Orar.
eu não vou trazer para vocês aqui nada que seja novo. Simplesmente agora está visual para mim. Pode ser que você já conheça isso, mas eu vou apresentar para vocês algo que, se vocês não conhecem, se vocês fizerem como eu estou fazendo há mais ou menos uns 20 dias, vai mudar a vida de vocês. É o seguinte, em Mateus 11, 28 a 30, Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Vocês conhecem esses versos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos aqui nesse texto 2 convites. Vinde a mim é o primeiro deles, porque Jesus é o coração e a alma de toda a vida. E é nele que buscamos o poder para a vida com Deus e para a vida com os nossos irmãos em harmonia. Número 2, ele disse assim: aprendei de mim, porque a oração é o coração e a alma da vida com Jesus. Vinde a mim e aprendei de mim. O que Jesus está dizendo nesse texto é que ele andará conosco até o final. Como andar com Jesus? Como ligar o nosso coração ao dele? Nós lemos também nesse texto aqui, pois tomai sobre vós o meu jugo. Eu queria pedir para o Media Center colocar ali uma foto que eu dei lá para eles. O que é um jugo? Quantos aqui conhecem? No Brasil tem um outro termo para isso, que é canga, né? Coloca a foto do jugo ali, só para a gente ver. Está vendo aquela madeira que liga um boi ao outro? O nome dele é jugo. E existem algumas regras interessantes com relação ao jugo. O jugo, ele tem ali aquela argola, onde pode ser que tenha outros, mas naquela argola muitas vezes passa um pedaço, um varão de madeira, que está preso ou numa carroça ou num arado. E ali ele é preso nos bois e os bois vão puxando. Para que serve o jugo? Quando você coloca o jugo ali sobre os 2 bois e eles estão puxando aquilo junto, a força de empuxe, se é que a gente pode falar desse jeito, do arado ou da carroça, duplica do que se você tivesse um boi apenas. Agora, se você pegar e colocar um boi grande, um boi pequenininho, vai ter um problema sério, porque eles estão em desequilíbrio. O grande vai fazer muita força e o pequeno vai se machucar, porque ele vai ficar ali sendo puxado pelo outro. Obrigado, pode tirar. Então, o importante do jugo é que seja equilibrado. Esse jugo que Jesus apresenta para a gente está totalmente fora do contexto daquele ali. Porque Jesus é o quê? Ele é muito mais forte do que nós. Ele é maior do que nós, e eu não estou falando agora dentro do contexto físico. Pode tirar a foto lá, Gustavo. Não é dentro do contexto físico agora que eu estou falando, é dentro do contexto espiritual. Então, quando nós pegamos e carregamos o jugo com ele, ele vai fazer a força. Tem mais uma coisa, o jugo, ele prende os 2 bois e os 2 bois vão para o mesmo lugar. Quando nós nos prendemos junto com Jesus, como ele é mais forte, ele vai nos conduzir para um lugar. Nós não vamos conseguir levar Jesus para o outro lado. Ele vai nos levar direto para o céu. Então, vamos dividir a carga com ele, e na realidade ele vai levar praticamente tudo. Claro que isso significa que nós não vamos estar livres dos problemas do caminho que nós vamos traçar. Mas junto com Jesus vai ser muito mais fácil. Aquelas cargas que vão sendo jogadas em cima da carroceria ou da carroça quando a gente está andando, é Jesus que vai estar fazendo a maior força para carregar. Então fica mais fácil para nós seguirmos aquele caminho. Então, no caso, entre eu e Jesus, ele fará a maior força e me levará no destino que ele tem planejado para mim. Bom, no livro Caminho a Cristo, página 93, nós lemos o seguinte, e agora a gente vai chegando no ponto principal da proposta que eu tenho. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, guarde bem essa palavra. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar até nós, mas nos eleva até Ele. Não é lindo isso aqui? Amigo. Jesus, lembra que eu falei? Jesus é meu amigo. Veja esse outro texto, que está em manuscrito, volume 9, página 256. Jesus está logo ao nosso lado, relacionando-se conosco. E Ele vai nos ajudar. Nós podemos comungar com o nosso melhor amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. Veja mais este, volume 10, página 12 do manuscrito também. O Senhor quer que todos nós acreditemos que Ele é o nosso
melhor dos melhores amigos, ou seja, não tem nenhum amigo melhor do que ele. Jesus é o melhor amigo que podemos ter, é isso que é o caso. Ok, então como nós vamos fazer isso? Eu vou ter que pular um pouquinho aqui, que é muita coisa. É o seguinte, eu vou apresentar para vocês 7 passos para você ter um novo tipo de oração, um novo tipo de relacionamento com ele. Primeira delas, se preparem agora. Se você realmente está interessado, siga essa regrinha, essa fórmula, vai fazer a diferença na tua vida. Está fazendo na minha e na vida da Nilce, que ela está fazendo também. E o pastor que apresentou isso aqui é o pastor Dwight Nelson, da Andrews. Se vocês quiserem, eu passo para vocês o link desse sermão que ele apresentou também. Um pouquinho diferente, mas também fala. É o seguinte, primeira coisa, para você ter esse relacionamento com Cristo, conversações diárias com Jesus, diariamente. Será que podemos dizer para um amigo, você é meu amigo apenas no domingo? Será que eu posso falar para a Nilce, olha, só vem conversar comigo na sexta-feira, porque os outros dias eu não posso conversar com você. E olha, sexta-feira, antes das 8, que depois das 8 eu vou estudar lição para passar a lição amanhã. Será que eu posso falar para Jesus, Jesus, eu sou teu amigo, mas só no sábado. E assim mesmo, das 11h30 ao 12h30. E se eu sou um daqueles que vem à escola sabatina, vai ter mais uma horinha de lambuja aí. Não dá para fazer isso. Vivemos nos limites da eternidade. Se já houve algum momento na história desse planeta, essa é a história, esse é o momento mais importante. Segunda regrinha. Dentro dessa regrinha ainda. Esse momento de oração com Jesus precisa ser cedo pela manhã. Claro que a gente pode dizer, mas eu não tenho condição. Tá bom, então faz em outro horário. Mas o ideal é que seja na hora mais refrescante para a nossa memória. O que eu quero dizer com isso? Não tem ruídos aqui dentro da nossa cabeça, preocupações com contas que precisa pagar, as crianças correndo, o chefe chamando, reunião marcada e você tem tempo limite. Quanto mais clara tiver a tua mente, melhor vai ser esse momento com Jesus. Quanto tempo você precisaria fazer isso? A proposta é muito simples. 20 minutos por dia, 20 minutos. Agora, por favor, não faça deitado na cama. Você sabe o que acontece, você já fez isso, né? Quando eu estou sem sono de noite, a melhor coisa que tem é orar deitado. Eu durmo rapidinho. Então não faz isso na cama, levante-se. Escolha um lugar na sua casa aonde você possa ir todos os dias, sempre no mesmo lugar. Não fica variando de um lugar para outro, porque até a tua mente reconhecer o lugar onde você está, você fica pensando, principalmente as mulheres, olha ali tem uma teia de aranha ali. Nossa, eu preciso limpar aquilo ali. Não. Vá sempre no mesmo lugar. O primeiro dia pode ser que a tua mente vai passear um pouquinho assim, no segundo menos, e no terceiro, quando você chegar ali no teu momento, na tua sala de oração, você vai imediatamente para o que eu vou apresentar agora. Você vai imediatamente no momento de comunhão com Ele. Eu aprendi uma coisa interessante. Vocês lembram do Jim Homburger que teve aqui? A esposa dele, a Sarah, ela apresentou uma vez uma mensagem, ela diz o seguinte, que eles falam sempre sobre comunhão com Deus. Se você quer conversar com Deus pela manhã, você começa esse planejamento na noite anterior. Então é o seguinte, se você ficar até tarde assistindo televisão, vai ser complicado levantar de manhã para falar com Jesus. Alguém disse o seguinte, se você levantar de manhã para falar com Jesus, você vai perder o interesse pela televisão de noite. Seja como for, planeje o teu dia de amanhã. Vai dormir cedo, se prepare para isso. Então, como eu disse, 20 minutos por dia, 7 dias por semana. Agora, próxima regra. Apenas os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O resto da Bíblia você pode ler em qualquer outro momento, mas para esse momento, só esses 4. Jesus disse assim, vinde a mim, aprenda de mim. Foi isso que ele disse. Então, se você agora parar para pensar, o que eu estou propondo é um projeto, é tão maravilhoso que ele é um projeto duplo. Porque se você vai estar lendo o Evangelho e vai estar orando, você está fazendo duas coisas. Você está tendo comunhão pela oração e está tendo comunhão pelo estudo da Bíblia. E você vai entender já por que esse estudo vai ser tão efetivo ou eficiente na tua vida. Escutem só. Só para vocês terem uma ideia, uma noção. Segundo estudos da nossa igreja, apenas 13% dos nossos jovens estudam a Bíblia diariamente. 36% raramente ou nunca estudam a Bíblia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Os jovens de cabelo branco igual eu não são muito diferentes disso daí também não. Está dentro do mesmo contexto. Então esse novo modelo de oração vai realizar em você o plano da comunhão que Jesus sonha para todos nós.
nós falamos, é oração, e Ele nos fala pelo estudo da sua palavra. Agora, terceiro ponto. Primeiro ponto era pela manhã. Segundo ponto, apenas os evangelhos. Terceiro ponto, apenas uma história por dia. O que quer dizer isso? Você senta para você ler, provavelmente você vai ler ou um verso, ou 3 versículos, ou 4, ou seja, pode ser que em 30 segundos você terminou de ler. Pode ser que em 2, 3 minutos, depende do tamanho da história, do evento, do momento que você está lendo. Então é o seguinte, é uma história apenas, um incidente, ou um milagre, ou uma parábola, ou um ensinamento. Notem, se a oração é como conversar com um amigo, a leitura quando Jesus fala de volta conosco. Então, ele vai falar com você. Se você ler mais do que um evento, e ele começar a falar com você, você vai ficar na dúvida, mas espera aí, qual é o ponto que o senhor está querendo? É esse ou é aquele? Um é o suficiente. Agora, veja que o segredo para que aquilo faça a diferença na tua vida. Presta bem atenção que esse aqui é o ponto-chave do negócio. É o seguinte, releia para reviver. Você leu o texto, procurou de alguma forma entender aquilo ali, aí você vai fazer o seguinte. A primeira coisa, nós vamos usar os nossos sentidos agora. A primeira coisa, você vai ver aquela situação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu poderia arriscar igual o pastor Dwight Nelson fez assim, pediu para a plateia, sugerir alguma coisa para ele dar o exemplo. Mas eu não sou o pastor Dwight Nelson, não sou um pastor, então eu peguei um exemplo que já está bem mastigadinho aqui para a gente também acabar mais rápido. Vamos fazer de conta que nós estamos lendo aqui a história, ou que você está lendo de manhã, a história do jovem rico, aquela situação que todos nós conhecemos. Então você vai agora tentar enxergar, você vai transformar aquela história num DVD ou num filme, um vídeo na tua cabeça. Olha só. Você vê aquele rapaz chegando, o povo sabe quem ele é, vão abrindo o espaço. Vocês conhecem o que acontece quando chega um rico na igreja, todo mundo fica atento, quem que vai conversar com ele, pedir uma oferta, aquela coisa toda, né? Então o povo vai se abrindo, ele vem chegando. Eu até peguei o nome aqui de uma roupa muito boa, espero conseguir pronunciar certo. Ele estava vestido um terno Hermegenildo Zenha. Não, Hermegenildo. Eu achava que era Hermenegildo, mas Hermegenildo, é o contrário. A não ser que escreveram errado na internet. E vocês que conhecem, né? O pastor da igreja conhece. Sabe quanto custa? 22 mil dólares um terno desse. É feito à mão. Não entendo por que é tão caro, mas enfim. Então ele foi chegando com aquela roupa, com aquela pompa toda assim, né? Então você está olhando aquela situação. Você está vendo o povo cochichando, olhando, falando um com o outro. O que está acontecendo aqui? Você vê as pessoas, então... tentando entender o que ele vai fazer, o que ele vai falar ali com Jesus. Então ele chega e você vê o pronunciamento que ele diz. Ele fala assim, Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? Nesse momento, você está ali junto dos discípulos pensando, Jesus, agora o Senhor vai alistar esse homem para ser um dos nossos companheiros, dos nossos discípulos. Olha, ele está interessado na vida eterna. Ele vai ser ótimo para entrar para o nosso grupo, ele é rico. Jesus disse, o filho do homem não tem onde declinar a cabeça. Ele é rico, ele vai ajudar, nós vamos ter condição agora de montar um website ativo, contratar gente para cuidar, colocar vídeo dos sermões de Jesus, vamos fazer um monte de coisa. E aí o que Jesus fala para ele? Todo mundo atento ali. Rapaz, guarde os 10 mandamentos e você estará no caminho. Você sabe, não cometer adultério, não mentir, não roubar, não matar. Aí você vê lá o rapazinho com o Hermenegildo Zenha vestido bonitinho lá. Você vê uma luz brilhando no rosto dele. Fala, mas Jesus, isso eu faço desde que eu era pequeno. Eu cresci na igreja. Eu faço tudo isso toda a minha vida. Aí Jesus pega e responde para ele, que bom. E você ali do lado, nossa, que beleza, está feito, está resolvido isso daqui. Aí ele fala assim, que bom. Mas tem mais uma coisa. Nessa hora, parece que todo mundo para de respirar. O que Jesus vai falar agora? Que eu quero para mim também. Aí Jesus pega e fala para ele, olha, você vai, pega tudo que você tem, todo o dinheiro que você tem guardado no banco, vende todos esses ternos que você tem aí, usa um terno naquela loja lá, compre um, leve 2 ou leve 3, como a maioria, como eu faço. Faça isso, vende tudo e dê tudo para os pobres e aí venha me seguir. A respiração das pessoas parece assim que não volta. O que está acontecendo? E aí, quando eles olham para o rapaz, lembra que é visual aqui, o rapaz naquela hora toma um choque e o rosto dele cai, imediatamente cai. Ele vira as costas e vai embora.
Não foi para aquilo que ele veio ali falar com Jesus. Ele veio ali porque ele queria seguir Jesus dentro do contexto de vida que ele tinha. Agora nós vamos pegar o seguinte, vamos mudar aqui para um outro parâmetro. Nós estávamos no visual. Vamos para o auditivo, tá? Presta bem atenção, é um vídeo, é um DVD. Primeiro você viu, agora você vai ouvir. Você vê, quando ele chega, todo mundo lá cochichando. Olha quem chegou aí, chegou o fulano de tal. O que será que ele veio fazer aqui? Ou quando ele pega e faz a pergunta para Jesus, todo mundo fica, o que vai acontecer? E Jesus dá aquela resposta para todo mundo. Entendeu? Isso é só uma ideia para você colocar a tua imaginação para funcionar. Aliás, a Nilce falou uma coisa muito legal quando nós estávamos vindo para cá. Ela disse para mim o seguinte, quando eu comecei a fazer isso daí, a impressão que dá é que eu comecei a usar uma parte do meu cérebro que normalmente não é usada quando eu estudo a Bíblia. Essa parte mais visual, que Satanás usa de uma forma maravilhosa. Hoje os filmes estão cada dia mais atrativos por causa de aplicar essas técnicas de vídeo e de áudio, etc. O som 5D, sei lá o nome que fala isso daí. Tanta coisa linda, você coloca aquele óculos, parece que você está dentro ali do vídeo. A gente não usa isso para a palavra de Deus. Isso daqui faz a gente usar. É muito bom porque ela falou assim, faz com que eu durante o dia eu veja aquela cena. Jesus, então, traz isso de volta para você. Então agora vem outra coisa. Sinta o ambiente. É bem verdade que nessa história aqui nós não temos nada para sentir o ambiente, talvez a não ser as pessoas se trombando uma na outra. Mas tem um exemplo muito legal, que você pode imaginar Jesus dormindo lá no barco, no meio daquela tempestade toda. Então você pode sentir água batendo no teu rosto, aquele cheiro de medo de todo mundo. Outra coisa, próximo, saboreie, sinta o sabor daquele momento. Essa história também não tem nenhum exemplo disso, mas se você lembrar-se de Jesus, quando ele transformou a água em vinho, e você tentar imaginar como era o sabor do suco de uva antes e depois. Entende como você pode aplicar esse tipo de coisa? O último, cheire. Tenta sentir o cheiro do ambiente, do que está acontecendo. Também não tem nesse daqui, talvez só o desodorante vencido de vários ali naquela região. Mas se você começar a pensar quando Jesus estava lá no barco e mandou para Pedro, olha, tenta pescar do outro lado do barco, e quando ele puxa, você sente o cheiro ali da maresia, você sente o cheiro ali daquele ambiente. Vocês sabem como cheira quando a gente está na praia, né? Pronto. É reler para reviver o momento. Qualquer história, releia para reviver. Para participar, você vai estar participando ali daquele momento. Quantos aqui não veem filmes? Eu não vejo, graças a Deus, nunca gostei, mas esses filmes de terror, eu imagino, o coração deve ficar pulando como se você estivesse dentro daquela situação de um assassinato, ou eu sei lá, vocês sabem. Essa ideia não é uma ideia nossa. Essa ideia vem do livro Desejado de Todas as Nações. Escutem só, página 83. É só uma forma de nós aplicarmos. Far-nos-ia bem passar diariamente uma hora, a refletir sobre a vida de Jesus. Você viu? 1 hora. Pastores e anciãos. Essa deveria ser a nossa meta. 1 hora por dia. Comece com os seus 20 minutos e você vai ver o que vai acontecer. Eu não consegui fazer 20 minutos nenhuma vez até agora. Todas as vezes estourou. E você vai ver então o que vai acontecer. Se você chegar para mim e dizer que você nunca vai conseguir fazer isso, eu garanto que você vai conseguir. Já vi jovens que passaram, e eu passei por isso, tímidos, que não conseguiam falar, não conseguiam se fixar em alguma coisa. Encontrou ele ou ela e ficava horas conversando, ficaram horas juntos. Por que isso? Porque encontrou alguém que se interessa por ele ou por ela. A mesma coisa aqui, Jesus se interessa por você. Quando você descobrir que existe essa reciprocidade dele para com você, você vai começar a fazer a mesma coisa para o outro lado. Quanto mais a sua amizade com ele crescer, mais o seu tempo juntos crescerá. Bem, continuando no texto dos desejados, devemos tomá-la ponto a ponto, aquela história que nós estamos vendo, aquele evento, e deixar que a imaginação se apodere de cada cena. Aqui está escrito DVD ou filme, claro e bem claro. A senhora White não conhecia ainda, mas tem. Transformar em um filme, aí eu vou poder ver, escutar,
sentir, porque o nosso organismo reage àquilo que nós vemos e ouvimos. E agora não é dentro do DVD e do vídeo, mas a gente pode imaginar, saborear aquela coisa, ou você não sente o sabor de uma pizza quando você vê a propaganda. E posso cheirar também. Se não desse para a gente imaginar o cheiro, não faziam propaganda de perfume na televisão. Enfim, Sr. White, deixe a imaginação se apoderar de cada cena. E olha só, especialmente as cenas finais. Uma história por dia, é isso que vai custar para você criar esse novo tipo de oração, um novo tipo de relacionamento com Jesus. Ao meditar assim, terminando o tema da Sra. White, o texto dela, ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos do seu Espírito. Não é demais? Para mim, está fazendo uma diferença muito grande. Eu sei que vai fazer para você também. Ele está dizendo assim, olha, coloque o seu pescoço aqui junto do meu. Nosso coração vai estar ligado um com o outro. O nosso foco precisa ser em Jesus. Aí agora você pergunte para você mesmo, o que essa história me diz sobre o meu amigo e Salvador Jesus? Presta atenção aqui, olha, como fazer? Define o local de oração, eu já falei para vocês. É sempre o mesmo para você ficar acostumado com aquele ambiente, não esqueça disso. Talvez você possa imaginar que Jesus esteja ali junto de você ou assentado ali do teu lado. Então, você fazendo isso, você vai poder perguntar para ele, Senhor, por que essa história hoje? Por que eu estou olhando essa história? Por que eu estou estudando aqui essa história? O que tem de essencial nela para mim hoje? Será que tem algo de especial que eu preciso entender aqui hoje? Quando você sair para a rua naquele dia, você será alguém que esteve com Jesus e o Espírito de Deus vai brilhar em você naquele dia. Eu vou agora passar para a próxima etapa, número 6. Só falta 2, tá? Estou acabando. Faça um diário daquilo que você entendeu e percebeu do que estava acontecendo. Pegue um caderninho ou pegue o computador, faça como você quiser. Coloque lá a data do dia em vermelho. Coloque ali em vermelho a parte do texto que você leu que mais te atraiu para aquele momento. E em cima disso você escreva uma carta para Jesus. Vou dar um exemplo bem rápido. Querido Jesus, eu não sabia quantas vezes eu chego até o Senhor, ou talvez as outras pessoas, como alguém que se acha orgulhoso, que tem tudo certinho na vida. O Senhor acaba de me dizer que nessa história, que se eu estiver vivendo como jovem rico, eu estou tão perdido quanto ele. Ó Jesus, quando eu vou entender que o Senhor é o meu melhor amigo, e que a salvação tem a ver em estar conectado com o melhor amigo, que além de ti eu jamais terei. Muito curtinho, 3 frases, 2 frases, 1 frase, 3 páginas. Não importa para mim, não importa para Deus. O importante é você escrever. Se você fala não sei escrever, quantos aqui mandam um e-mail, text message, todo mundo. Escreva. Por que é importante escrever? Hoje, se você não faz isso, se eu te perguntar o que você estudou de manhã na Bíblia, provavelmente você não vai lembrar daqui 1 hora. Mas se você escrever, quando você escreve, aquilo que você está escrevendo vem pelo teu braço e entra aqui no hard disk que fica gravado ali dentro. E durante o dia Jesus vai te chamar, o Espírito Santo vai falar, você lembra aquilo que você leu hoje de manhã, que você estudou lá de manhã? É hora de você lembrar direitinho aquilo, porque eu preciso que aquilo esteja ativo e aceso na tua mente para você praticar. Eu vou pular mais ainda, porque eu sei que o negócio está demorando. Última coisa, oração de joelhos. Aqui vem uma coisa muito interessante, porque nós estamos falando que Jesus é o nosso melhor amigo. Mas tem uma coisa, Jesus é o teu melhor amigo, mas ele não é o teu amiguinho que mora na casa do lado, ou nem aquele amigo de jogar bola que mora lá do outro lado da rua. Jesus é o teu Deus, é o teu rei, é o teu Salvador. Quando você se coloca para conversar com ele dentro desse contexto aqui, olha, a não ser quem seja louco e não sabe visualizar, perante um rei, o que nós fazemos? Nós nos prostramos e perante um Deus nós nos ajoelhamos. E nós podemos dizer, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu melhor amigo, mas nesse momento o Senhor é o meu grande general e comandante. E eu estou aqui para atender as suas ordens, Pai. As tuas ordens eu quero atender. Então você vai orar, e nesse momento é que você vai orar pelas orações de intercessão pelos seus amigos, pela sua família, pelas dificuldades que você tem. Seja lá o que for, é neste momento que você vai orar. Mas eu tenho gostado muito de orar também sobre a lição que eu aprendi naquele dia.
Eu vou dizer uma coisa para vocês, todos os dias eu tenho aprendido uma lição diferente daquilo que eu estudei, daquilo que eu li. Por isso que os 20 minutos que eu falei para vocês, olha, é fichinha. Acaba rapidinho. E quando você mal perceber, se você não prestar atenção no relógio, passou 40, 50 minutos, assim, ó, sem problema. Bem, amigos, isso aqui é uma proposta que eu fiz para vocês. E se você fizer isso, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Eu queria convidar cada um de vocês a se entregar para Jesus e pedir que não seja esse método, mas que algum método você permita que ele crie dentro de você, para você ter esse relacionamento que você precisa ter com ele. O dia que todos nós estivermos vivendo esse relacionamento com ele, a história da nossa igreja, vou voltar um pouquinho, a história do nosso relacionamento como casal vai ser diferente. A história do nosso relacionamento como família será diferente. A história do nosso relacionamento como igreja será diferente. E aí vai subindo para os níveis para cima. E a nossa meta de pregar o evangelho para todo mundo vai acontecer, porque o Espírito Santo vai trabalhar da forma plena que ele quer trabalhar com cada um de nós. O nosso método de pregar o evangelho é de 1 para 1. Porque nós vemos bidimensional. O método de Deus é muito mais poderoso, ele não está limitado ao espaço nem ao tempo. E ele vai fazer isso com você. Não sei explicar como vai ser, mas ele vai fazer. Assim como ele fez com os discípulos que pregaram o evangelho para todo mundo naquela época, ele vai fazer com a gente hoje. E nós vivemos num tempo mais importante que os discípulos ainda, porque aqui é o final. Eu quero ir para o céu logo. Por isso eu apelo para mim, eu apelo para você trabalhar dentro disso, porque depende do que você trabalhe para que Jesus volte logo. Eu convido todos a se levantarem para uma oração. Ó Deus, meu melhor amigo, o Deus do universo que reina sobre 37 bilhões de anos-luz de espaço, que aceita descer a este pequeno beco do universo, aonde buscamos encontrar-nos contigo cada novo dia. E abre o teu coração e nos chama de amigo, e nos trata como amigos. Como pode isso ser verdade e ainda os braços estendidos do Calvário nos chamam e nos dão a certeza de que Jesus está dizendo, vinde a mim. Senhor, ajude-nos a irmos até ti. Venha até nós. Ajude-nos a aprendermos de ti. Então, Pai, para todos estes que são teus filhos, todos os teus filhos, eu oro uma oração. Conceda a ele, conceda a ela, uma amizade eterna contigo, que crescerá todos os dias até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.